Olá, estamos de volta então na nossa segunda parte, ou segunda etapa do curso de Contratos Imobiliários e o Código de Defesa do Consumidor. É uma grande satisfação estar com vocês novamente na nossa segunda aula. Na nossa segunda aula de hoje, então, nós vamos ver os tipos de contratos imobiliários que existem dentro do mercado imobiliário para que vocês tenham conhecimento. Não tem como conceituar cada tipo de contrato, isso vai ficar para um outro curso, que já está vindo em seguida, após o término desse curso, já tem outro curso preparado sobre contratos imobiliários, que é a segunda fase, certo? A primeira fase nós vamos apenas, eu vou apenas falar, o que é, os tipos de contratos, certo? E nós vamos então defini-los na segunda fase do curso Contratos Imobiliários e o Código de Defesa do Consumidor. Então, nessa primeira fase agora, que são 6 aulas, nós vamos nos limitar somente em saber como redigir um contrato, mas temos que conhecer, todos os princípios e fundamentos, o que norteia, certo, a relação contratual. Bem, existem 10 tipos ou 10 principais tipos de contratos, Contrato de compra e venda e de imóvel, que é o que a gente faz diariamente como corretor de imóveis. Contrato de permuta, contrato de empreitada. Falando em contrato de empreitada, estou preparando um curso aí para todos os corretores também, certo? Sobre o contrato de permuta, um contrato que gera muita insegurança, certo? Um contrato bastante delicado, certo? Como eu digo assim, nebuloso, certo? É um contrato que nós temos que ter muito cuidado em redigir esse contrato. Mas, numa outra oportunidade, nós vamos falar sobre o contrato de empreitada. Contrato de locação, que é que as imobiliárias fazem, aquele contrato onde tem o locatário e o locador, essas duas partes envolvidas dentro desse contrato, pode ter mais de 2 partes, um contrato e tem que a gente tem na cultura contratual é que existe 2 partes, vendedor e comprador, locatário e locador, mas podem ter outras partes envolvidas também nesse contrato, certo? Nós temos também depois o contrato de arrendamento rural, terras rurais, Nós temos o contrato de comodato, contrato de financiamento imobiliário, contrato de corretagem, esse contrato muito importante, contrato no qual o corretor ele redige esse contrato juntamente com o vendedor ou comprador, então tem 2 partes envolvidas nesse contrato. Nós temos o contrato de cessão de direitos possessórios, que é a posse que nós vimos na última aula, certo? O contrato de incorporação imobiliária. Muito bem. Então, adelante, como se diz, vamos então ver contratos, e essa elaboração, como esse contrato é elaborado, como que se elabora um contrato de compra e venda. Muito bem? Vamos lá então. A elaboração de contratos imobiliários, pessoal, é fundamental nas transações envolvendo imóveis. Então, prestem bem atenção neste tópico da nossa aula, porque ele é valioso. É importante que vocês entendam quais são as cláusulas exigidas e os outros requisitos para que o contrato cumpra a sua função. Eu falei na última aula para os senhores que o contrato tem que ter uma função social, ele tem que cumprir a função dele. O contrato gera obrigações que são recíprocas entre as partes envolvidas. Eu falei na última aula que num contrato de compra e venda existem 4 partes que são envolvidas nessa relação contratual. Vimos a figura do corretor, vimos a figura do vendedor, do comprador e uma 4ª parte caso as obrigações neste contrato não sejam cumpridas, que aí entra o judiciário. Perfeito? Bem, por essa razão, os contratos imobiliários devem ser detalhados e precisam abranger todas as informações importantes, levando em consideração as peculiaridades de cada caso, deixando claro neste contrato as obrigações, senhores, as obrigações que cada parte terá que cumprir ao assinar aquele contrato. Nós temos que ter cuidado em deixar isso bem claro. E aí entra lá, que nós vimos lá, os princípios, certo? No mercado imobiliário, entra a competência do corretor de imóveis.
no primeiro contato com o seu cliente, ele já tem que transmitir segurança, competência, entendimento, conhecimento, certo? Para que você consiga conquistar esse cliente e mantê-lo com você por um longo tempo. Não é só na primeira venda ou na primeira compra, mas que ele adote você como corretor dele de confiança por longas datas, certo? Por isso que é importante deixar claro as obrigações de cada parte. Obrigações do vendedor, obrigações do corretor, obrigações do comprador, certo? Você tem que transmitir clareza para os clientes de vocês. Clareza. Contrato, como eu disse, é um documento, certo? É um documento que ele gera obrigações. Ele é um documento que não é um documento fácil de se fazer. Não é algo apenas que você faz, preenche uma folha A4 ali, pronto, assine aqui. Não. Você está tratando, você está lidando com a parte material da pessoa. Financeiro. O financeiro do seu cliente. Ele tem um imóvel no qual ele está passando para você, você está agenciando aquele imóvel, que é o bem que ele tem. É o bem material que ele tem. Por isso, aí dá a complexidade, né, de um contrato imobiliário. Certo? Então, informar, esclarecer para as partes quais são as obrigações de cada uma dentro daquele contrato. Bem, primeiramente, vocês corretores de imóveis ou pessoas ligadas ao mercado imobiliário que atuam, né, com clientes, vocês precisam entender o que são contratos imobiliários nesse primeiro momento. Os contratos imobiliários são documentos que comprovam e regulamentam as operações imobiliárias que as partes farão sobre um determinado imóvel ou imóveis. Documentos que comprovam e regulamentam as operações imobiliárias que as partes farão sobre um determinado imóvel ou imóveis. Então vejam bem a importância de se redigir um contrato em que transmita às partes segurança jurídica, que transmita às partes confiabilidade, comprometimento, competência. Quanto é importante, é um documento importantíssimo. Um contrato imobiliário bem elaborado, não é aquele contrato que a gente chama assim de um contrato qualquer. Não, simples contrato, já está tudo bem. Não. Um contrato imobiliário bem elaborado vai proporcionar às partes, até mesmo ao próprio corretor de imóveis, segurança jurídica. De modo que um negócio bem pactuado afastará a chance de transtornos gerados por litígios que ocasionam prejuízos financeiros, perda de tempo e dentre outros. Então tenham cuidado na elaboração desses contratos. Mais uma vez, de controle a ansiedade da venda. A venda que é feita com ansiedade, pode ter certeza, ela não vai fluir. A elaboração de contratos imobiliários é fundamental nas transações envolvendo imóveis. Portanto, é importante entender quais são as cláusulas exigidas dentro dessa transação imobiliária, certo? Bom, vamos lá então. Quais são os elementos essenciais que todo contrato imobiliário deve ter? Vamos nessa? Vamos agora partir por uma parte muito importante. Quais são os elementos que um contrato imobiliário deve ter? Quais são os elementos que esse contrato deve ter? São elementos essenciais, pessoal, tá? Essenciais que não podem faltar. Não podem faltar. Os elementos ou cláusulas dependerão muito das particularidades de qual tipo de contrato imobiliário você irá celebrar. Como eu disse na primeira aula, existem
casos e casos. Não são iguais? Não. Nenhuma venda é igual a outra. Toda venda tem a sua particularidade. Então, nenhum contrato é igual ao outro. Por isso, aí sim, um maior cuidado na hora de confeccionar, de redigir esse contrato. Então, os elementos ou cláusulas dependerão muito das particularidades de qual tipo de contrato imobiliário você irá celebrar com seu cliente. Ainda as condições especiais e particularidades poderão ser inseridas a depender do acordo das partes. Contudo, pessoas, existem elementos e cláusulas essenciais que devem existir em todo contrato imobiliário. Nós vamos ver essas cláusulas, vamos entender essas cláusulas, como elas funcionam. Existe uma parte de um contrato imobiliário que eu chamo de preâmbulo. Sim, preâmbulo é aquela primeira parte depois do título do contrato, onde as partes são qualificadas. Eu vejo muitas falhas, certo? Muitas falhas, muitos erros nos contratos imobiliários. Principalmente aquele contrato que é feito com ansiedade, com pressa, com a vontade de colocar a mão na comissão. E aí eu fico me perguntando, né, que tipo de venda foi feito? Será que esse cliente foi fidelizado pelo corretor? Será que ele vai procurar esse cliente futuramente por uma outra transação, uma outra negociação, um outro processo imobiliário? Vem a dúvida. Pelos contratos que aparecem hoje, que são firmados, são feitos, são redigidos, gera essa dúvida. Bom, primeiramente, o preâmbulo de todo o contrato. Qualificação das partes, qualificação do vendedor, qualificação do comprador. Atentem ao que eu vou dizer agora. Identificação das partes. Estado civil, endereço, telefone, e-mail, esses são cruciais. E agora eu vou frisar uma coisinha aqui muito importante, vocês anotem. Qualificação das partes. Estado civil. Ah, por quê que eu vou agora ser bastante contundente no estado civil? Nós temos a ideia, tá? Isso é algo cultural, mas que a gente já sabe que isso mudou, né? Mudou. A lei, né? Ela muda. A lei cria, né? Formas de a gente chegar num consenso. Ao mesmo tempo, dentro dessa relação contratual, a gente conseguir saber que não existe o vendedor e o comprador, mas poderá existir vendedores e compradores dentro de um mesmo contrato. E aonde que eu identifico isso? No preâmbulo, na qualificação das partes, correto? No estado civil do vendedor ou da vendedora, no estado civil do comprador e da compradora. Quando eu estou trabalhando o preâmbulo de um contrato, seja qual for o tipo de contrato, é naquele momento que eu estou trabalhando o preâmbulo do contrato que eu vou identificar as partes e saber quem são elas. E aí já começa a questão aquela que sempre digo assim, se tu quer conquistar o cliente, a primeira impressão é que fica, no conhecimento, nas informações, em tudo que o corretor faz. Essa boa ou excelente impressão, ela tem que ficar, certo? Então, o que acontece? Vejamos, nós estamos qualificando as partes, aí eu vou qualificar lá, vamos botar lá a Fernanda. Fernanda, ela tem um imóvel, e ela deseja vender esse imóvel. O corretor João conseguiu um comprador para esse imóvel. Perfeito. Temos de um lado a coisa, que é o imóvel. De um lado nós temos uma vendedora, certo? Que é a Fernanda. E o João, que está intermediando a venda, que é o corretor, conseguiu o comprador
né, José. Perfeito. Nós temos aqui então as duas partes mais importantes do contrato, uma terceira parte que é a intermediação, que é o corretor. Perfeito. Tá? Bom, nesse primeiro momento eu vou qualificar vendedor e comprador somente. Vendedor e comprador. Quando eu qualifico a Fernanda, que é vendedora, eu tenho a obrigação de saber o estado civil da Fernanda. Se ela é solteira ou se ela é casada. Se ela é solteira, se a Fernanda é solteira, não há problema algum. Até ali. Até ali. Calmem, controle a emoção. Por quê? Porque se a Fernanda é solteira e ela comprou um imóvel, certo? Isso tem que ser muito bem analisado. Ela comprou um imóvel, na primeira impressão que a gente analisa, solteira, não tem problema nenhum. Certo? Não tem problema nenhum. Só que eu tenho que saber se esse imóvel que a Fernanda está comprando está no nome dela. Essa é a primeira coisa. Está no nome dela. Se esse imóvel que a Fernanda está comprando, certo, não está no nome de outra pessoa, de um pai ou da mãe, então aí eu tenho que saber realmente qual é a origem desse imóvel, certo? Então, se ela é solteira, perfeito, tranquilo. Não, o imóvel está no nome da Fernanda, ela é solteira, tudo bem. Maravilha, vamos em frente, vamos em frente. Agora, se a Fernanda é casada, e aí que tem que ter atenção. Se a Fernanda é casada, eu tenho que analisar, e aí vem o Código Civil, como eu digo, é a lei civil é a lei que protege a relação contratual. E os contratos devem seguir as normativas do Código Civil. O que o Código Civil dita deve ser feito na relação, deve ser colocado, inserido na relação contratual. A Fernanda, ela é casada. E a Fernanda está vendendo um imóvel. Tudo bem. Analisando assim, não, está bem, está tudo tranquilo. Eu qualifico somente a Fernanda. Casada, RG tal, profissão tal, né? Mora no endereço tal, e-mail tal. Beleza, maravilha. Só que a Fernanda, ela é casada no regime de comunhão parcial de bens. E este imóvel que a Fernanda está vendendo, ela adquiriu na constância do casamento ou da união estável. A Fernanda pode vender esse imóvel sem a anuência do cônjuge ou do companheiro? É claro que não, pessoal. É claro que não. Por isso que eu digo, é fácil redigir um contrato? Não. Não é fácil. Não é fácil. Independente do valor do imóvel, todo contrato é um contrato de risco. Ah, mas aí, professor, o senhor está me assustando nisso aí? Então eu não vou vender mais, eu vou ter insegurança? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso que o corretor tem que se atentar. Um corretor não precisa ser advogado, mas ele tem que conhecer a lei. Se o corretor trabalha com compra e venda, a compra e venda está aonde? Está, como sempre digo, né? Ela está protegida pelo Código Civil brasileiro. Quem dita as regras é o Código Civil brasileiro. No mínimo, quem atua no mercado imobiliário, corretor, consultor imobiliário, elas têm que ter conhecimento do Código Civil. Ali estão as obrigações, os deveres e direitos do vendedor, do comprador. Então, a Fernanda, ela é casada no regime comunhão parcial de bens e está vendendo um imóvel que foi adquirido na constância do relacionamento sem a anuência do cônjuge ou companheiro. Fernanda pode vender esse imóvel? Não.
Eu devo qualificar somente a Fernanda? Não. Eu vou qualificar o Roberto, que é o companheiro dela e o marido dela, ou o marido dela. Companheiro, se foi a união estável, casamento, né, marido, certo? E aí? Eu tenho que qualificar o Roberto, eu não posso qualificar somente a Fernanda. O imóvel foi adquirido na constância do relacionamento. Então eu não posso qualificar somente a Fernanda. Vai ocorrer um problema muito sério aí lá no meio já do processo imobiliário, certo? O comprador está lá, tranquilinho, conseguiu o imóvel, vou comprar o imóvel. Só que na hora de assinar, lá no final, tem um problema. O Roberto chega e diz assim, não, só um pouquinho. Não, eu não concordo com a venda desse imóvel. Não, porque eu tenho direito também no imóvel e eu não autorizei a venda dele. Acabou a venda. Acabou a venda. Acabou a venda. Prejuízos? Corretagem no bolso? Comissão no bolso? Não. Por quê? Porque o corretor analisou a comissão e não analisou o contrato em si. Aí eu volto àquilo que eu já falei lá na nossa primeira aula. Existem corretores por vocação e corretores por ambição. Esse fato, eu criei aqui esse cenário todo, mas isso aí acontece na vida real, é o erro cometido pelo corretor ambicioso, que trabalha por ambição. Quero ganhar, não importa as consequências para comprador e vendedor, eu quero ganhar. Assinou o contrato, botei a comissão no bolso, acabou. Esse corretor não vai ficar muito tempo no mercado. Não vai ficar muito tempo no mercado, não. Porque ele só quer ganhar. Ele só quer ganhar, só quer faturar. Só que ele não está olhando. Ele não está olhando para as partes no contrato. Então, a qualificação, o preâmbulo de qualquer contrato é a fase inicial onde você vai ganhar ou perder o cliente de vocês. É a primeira parte. É a primeira parte. Vejam bem, vou frisar de novo. Qualificação das partes. É obrigatório analisar o regime de casamento das partes. Tanto o vendedor como o comprador. Saindo da Fernanda agora, nós temos o comprador João. Tá? A Fernanda já teve um problema. Ela é casada no regime de comunhão parcial de bens e está vendendo o imóvel sem a anuência do Roberto. O imóvel foi conquistado na constância do relacionamento. É dos dois, não é de um só. Para vender, tem que ter a anuência do outro. Perfeito? Lá no comprador é a mesma coisa. O Pedro, lá, comprador, ele é casado. E o regime dele é a comunhão parcial de bens. Estou colocando esse exemplo só para que... Mas existe outros tipos de formas de casamento. Né? Tem a comunhão universal de bens, separação total de bens, é um exemplo. Certo? Vou pegar aqui a parcial de bens, porque é a mais, né, escolhida, né, pelos casais quando vão, né, ou constituir uma união estável ou vão realmente casar, certo? Então, o Pedro lá, ele é casado sobre o regime de comunhão parcial de bens. Ele somente está comprando o imóvel. Só que ele já é casado, ou ele já vive numa união estável e está comprando somente o nome dele. Pode? Não. Não pode. Não pode. Aí eu qualifico o Pedro somente o nome, só a qualificação dele, não coloco dele a qualificação da companheira ou da esposa. Esse contrato lá no final vai ter problema? Vai. Vai, porque tem que qualificar a esposa. Os dois estão comprando o imóvel, não é só o Pedro.
Pessoal, são detalhes que no primeiro momento parece assim, não, isso não acontece, não, isso aí não... aquele termo que a gente usa muito, né, e a gente começa a adotar, né, termos que numa linguagem jurídica eles não se enquadram. Aqui é chamado dito, não dá nada. Dá sim. Dá sim. E pode ter certeza, a primeira pessoa a ser responsabilizada vai ser o corretor de imóveis. Vai ser o corretor de imóveis. Caso seja um dos contratantes, outra coisa muito importante, pessoa jurídica ou é pessoa física? Isso tem que estar ali, no preâmbulo. A identificação das partes. Então, caso seja um dos contratantes, certo? Pessoa jurídica, será necessário o endereço da sede da pessoa jurídica, da empresa. Os dados do representante legal dessa empresa. Os contatos, telefone, e-mail. Essas informações importantes, elas não podem faltar no preâmbulo, na qualificação das partes. Estão lá no início. Eu sempre digo, o início do contrato é que vai ditar as regras. Eu não posso partir diretamente para as cláusulas, jamais. Nem para a finalização do contrato, a parte final do contrato, não. Eu tenho que iniciar o contrato qualificando as partes. E é nesta qualificação que eu tenho que ter cuidado. Porque após a qualificação das partes vem a qualificação da coisa, do imóvel, objeto daquela relação contratual. Primeiramente tem que qualificar as partes, identificar quem são as partes que estão sendo envolvidas nesse contrato, quem são elas. Depois eu vou qualificar o imóvel. Então todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco. Corretores e corretoras deste Brasil, deste estado, tenham cuidado, não tenham pressa. Não tenham pressa. Difícil é conquistar um comprador, mas fácil é perdê-lo. Muitas vezes se perde o comprador por detalhes. Por detalhes. Falta de conhecimento, tranquilidade. Condições comerciais. Passamos agora para um outro tópico. Condições comerciais. Antes de entrar nas condições comerciais, eu vou passar para a qualificação do imóvel. Certo? A qualificação do imóvel. Qualificar o imóvel é o segundo momento do nosso contrato. Qualificar o imóvel é o segundo momento do nosso contrato. Primeiro, como já falei lá, se os senhores souberem a diferença de propriedade e posse, perfeito. Se torna mais fácil. O imóvel é propriedade? Maravilha. Tem registro? Tenha lá a matrícula no registro, né, de imóveis? Perfeito. Eu vou pegar a certidão atualizada do registro de imóveis e vou qualificar o imóvel por ali. Certo? Não pode ter lá no registro nenhum adendo dizendo que esse imóvel está inventariado, ou está em inventário, ou existe algum processo nesse imóvel. Não pode ser vendido. Aí vem agora a parte do imóvel, a qualificação do imóvel. Por isso que é importante, quando você for redigir um contrato de compra e venda, ter em mãos a matrícula do imóvel atualizada. Matrícula do imóvel atualizada. Vamos fiz para vocês. Matrícula do imóvel atualizada. Certo? Porque dali vocês vão tirar os elementos essenciais para a qualificação do imóvel que é objeto, né, daquela relação contratual. Então, qualificar o imóvel através da matrícula do imóvel atualizada. De preferência, pegar a matrícula, né, aquela com ônus ali, né, onde aparece, né, todas as particularidades. Está inventariado, se não está em inventário, está em processo de inventário. Isso é muito importante. Porque se tiver algo contrário nessa matrícula do imóvel, certo? Esse imóvel não pode ser vendido. Se tiver inventário, não pode ser vendido. Só pode ser vendido se tiver a anuência, a permissão, a expressão de vontade dos inventariantes, dos herdeiros.
Aí sim. Agora, um inventariante, um herdeiro não pode vender um imóvel sem a anuência, sem a permissão, a manifestação de vontade dos demais. Então tem que ter esse cuidado. Certo? Muito cuidado. Vamos agora para as condições comerciais. Importante também? Importante também. Já estamos lá, né, indo para aquela parte ali dos contratos, ali, a parte ali já entre a qualificação das partes, entre a qualificação do imóvel, né? Mas vamos lá para as condições comerciais. Não precisa ser especialista para entender a necessidade de constar no contrato ou nos contratos as condições comerciais da negociação. Aí entra aquela questão, né, que sempre digo assim, né, o corretor de imóvel ele tem que ser um visionário, ele tem que pensar lá na frente, certo? Mas sempre pautando pela segurança na relação contratual. É a competência do corretor, o conhecimento do corretor é que vai dizer se esse contrato ele vai, desde o seu início até o seu final, ser um contrato de excelência, um contrato, né, a nota 10. Então, conhecer as condições comerciais é muito importante. Então, não precisa ser um especialista para entender a necessidade de constar no contrato as condições comerciais da negociação, como, por exemplo, as condições de pagamento. Isso é muito importante, certo? É muito importante. É importante para quem está vendendo, para quem está comprando, certo? É importante para o corretor. Muitas pessoas não se atentam. E eu vou dizer assim, muitas pessoas não se atentam, já vou falar aqui, ó, das 3 principais partes do contrato: corretor, vendedor e comprador. Eles não se atentam, certo? Para este ponto, que são as condições comerciais, formas de pagamento. Mas é de suma importância, pessoal, é de suma importância que, de forma clara, certo? Dentre as condições de pagamento devem constar clareza. E o que é essa clareza? O que deve constar com clareza dentro dessas condições de pagamento dentro de um contrato? Primeiro lugar, tá? Primeiro lugar, o lugar em que será pago. A forma pela qual será pago. Se vai ser transferência bancária, se vai ser TED, se vai ser PIX. Hoje nós estamos na era do PIX, né? As pessoas estão preferindo o PIX. Então essas formas, tá? Essas condições de pagamento, elas têm que ficar claras dentro do contrato. Além disso, né, da clareza dessas condições de pagamento, é importante colocar os dados bancários do beneficiário e mencionar que o pagamento será realizado após o reconhecimento das assinaturas. Por que eu digo isso? Que é de suma importância, não é, a gente estabelecer bem dentro do contrato as condições de pagamento. Existem vendas, né, compras de imóveis que será estabelecido, né, sob critério a entrada, certo? Essa entrada, a forma que será paga essa entrada também deve constar dentro do contrato. São as condições comerciais. A entrada vai ser paga à vista, diretamente para o vendedor, ela vai ser parcelada, né? Como vai se dar isso, né? Como vai ser essa forma de pagamento? O restante, depois da entrada, como vai ser pago? Quantas parcelas? Quantas vezes? Data de vencimento? Quando vence a primeira parcela? Certo? Então isso é muito importante. As condições comerciais dentro do contrato elas devem ficar bem claras, bem transparentes. Constar que só vai ocorrer a emissão na posse daquele imóvel após a assinatura ou após o pagamento da entrada, da primeira parcela, mas isso tem que constar dentro do contrato. Isso tem que ficar claro dentro do contrato, não pode gerar dúvidas. Nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de bem material que tem um valor agregado, certo? Que tem um valor para a pessoa que está vendendo como para a pessoa que está comprando. A previsão quanto à existência ou não de garantias em relação aos pagamentos é igualmente importante no contexto dos contratos imobiliários.
né? Essa previsão de garantias é importante. Olha, vou dar um bem em garantia, vou dar um carro em garantia. Olha, vou dar entrada, vou dar um carro como entrada, é uma garantia. Vou dar um calção, vou dar como entrada, é uma garantia. Vou dar um imóvel, certo? Em garantia na compra do outro imóvel, como pagamento. Isso é importante. Certo? Outro ponto importante, né, que precisa ser bem definido, certo? Né, dentro do objeto do contrato, é o que? Por exemplo, a localização do imóvel, certo? Os metros quadrados, a área desse imóvel, o número da matrícula no registro do imóvel, né, de imóvel. Por isso que é importante, eu disse para vocês anteriormente, que devem constar na hora de qualificar o imóvel a certidão atualizada do registro de imóveis, para poder qualificar esse imóvel, certo? As obrigações contratuais devem estar bem claras para ambas as partes, de modo que um terceiro que ler o contrato entenderá de forma tranquila as obrigações pactuadas pelos contratantes, as obrigações de cada parte. Certo, pessoal? Então, acho que ficou bem claro, né, essa questão, né, inicial. Agora nós estamos já mergulhando dentro do contrato, isso é importante, né, que é o anseio, né, do corretor, fechar o contrato, a assinatura do contrato. Claro, gerou então a comissão, vai gerar a comissão, isso é importante, mas não podemos pensar, como eu sempre digo, na comissão no primeiro momento, mas e sim fazer um contrato com excelência, um contrato com qualidade, um contrato com transparência, um contrato com segurança jurídica, certo? Para que vocês fiquem tranquilos. Coisa boa botar a cabeça no travesseiro e dizer, eu fiz uma venda hoje excelente. Ela foi nota 10 do início ao fim. Do início ao fim. Na assinatura do contrato foi festa para ambas as partes, foi felicidade. Isso é bom. Isso que a gente quer. É isso que eu quero para vocês, certo? Outro detalhe. Muito importante. Estou redigindo um contrato de compra e venda de um imóvel. Qualifiquei as partes devidamente qualificadas, como eu disse, estado civil de cada parte, vendedor e comprador. Qualifiquei o imóvel. Perfeito. Qualifiquei conforme consta na certidão do registro de imóveis. Perfeito. Qualifiquei diante das informações que eu tenho, dadas pelo vendedor. Perfeito. Só que aí eu tenho um detalhezinho, que eu nem chamo de detalhezinho, chamo de um detalhe. Por quê? Porque no momento que eu qualifiquei as partes, essas partes não dizem, não trazem na sua testa quem elas são. Pessoas de boa fé, a gente sempre espera, todo corretor espera, que ele está fazendo uma venda com pessoas de boa fé. Mas infelizmente nós não podemos, claro, não vamos discriminar o nosso cliente jamais, certo? Jamais vamos discriminar o cliente, mas nós, para nossa segurança e para a segurança das partes, nós devemos nos atentar de tudo. De tudo. Tudo. E quando eu digo não, o cliente não traz na testa quem ele é, o imóvel, por mais detalhado que ele esteja na matrícula, na certidão, ele possui ou poderá possuir situações que aqui não estão descritas. E aí eu preciso me atentar a isso. O que está querendo dizer, professor? Certidões negativas das partes e do imóvel. Mas tudo isso, professor? Infelizmente, ou digo assim, felizmente tudo isso. Felizmente tudo isso. Eu quero colocar minha cabeça no travesseiro como corretor e dormir tranquilo. E desfrutar da minha comissão. Mas com tranquilidade. Com tranquilidade. Não tenham medo de perder uma venda.
mas comemorem ela de forma merecida, se ela for efetivada até o final, com excelência, com competência. Certo, pessoal? Certidões negativas. Esse é outro ponto importante para qualquer contrato imobiliário a ser pactuado. Certidões negativas. Estas certidões negativas devem ser expedidas, certo? Tanto do imóvel quanto das partes, como eu já disse, que estão negociando. Com elas, você terá, corretor, a validação se há alguma pendência administrativa ou judicial sobre a operação imobiliária que você pretende realizar. Importante isso, né? Corretores não se atentam a isso, porque só querem vender. Imaginem que você está vendendo um imóvel e não se atentou que este imóvel possui uma pendência de IPTU, Imposto Territorial Urbano. Esse imóvel está em dívida ativa. Eu quero que vocês entendam, isso é muito importante, e anotem, não esqueçam que eu vou falar, que existem obrigações da pessoa, do comprador ou vendedor, e existem obrigações do imóvel. São separadas. Do imóvel, tributos, impostos. Se esse imóvel que vocês estão vendendo, corretores, ele estiver com dívidas de IPTU, já tem um detalhezinho que poderá impedir a venda desse imóvel. E dependendo do valor da dívida, se o vendedor está esperando vender o imóvel para pagar a dívida e o comprador não aceitar essa forma que ele quer saldar essa dívida ativa, a venda não vai acontecer. Então, regulariza o débito e depois vende o imóvel. O que existe? O que ocorre diariamente? Né? Isso aí é comumente ocorrer. Eu quero vender o imóvel, eu sei que ele tem uma dívida de condomínio, tem uma dívida de IPTU, e eu quero vender e do dinheiro eu vou pagar essa dívida. Tem compradores, pessoas interessadas naquele imóvel que não vão aceitar dessa forma. O que vocês têm que orientar o vendedor? Seu João, quando eu fui qualificar o seu imóvel, qualificando ele, e por uma obrigação, como eu sou uma pessoa correta, gosto de fazer as coisas corretas, com transparência, com segurança para as partes, eu emiti algumas certidões do imóvel e constatei que ele tem uma dívida de IPTU, seu João, no valor de R$20 mil. Quem sabe o senhor negocia essa dívida, parcele ela. No momento que você parcelar essa dívida, ela sai do inadimplemento, porque já existe um parcelamento, e você vai conseguir vender o seu imóvel com segurança. E do dinheiro que o comprador pagar para o senhor vai lá e quite a dívida. Mas parcele essa dívida lá, negocie a dívida, para dar mais tranquilidade nessa venda, o senhor conseguir vender o seu imóvel. Pessoal, é diálogo. É diálogo. É diálogo. Se vocês querem que essa venda aconteça, é dialogar. É conhecer os caminhos para que você consiga, naquele momento, regularizar a situação desse imóvel que tem pendências. Você tirou uma certidão e constava lá uma dívida de IPTU, uma dívida de condomínio. Aí está a importância das certidões negativas do imóvel. Certidões negativas do vendedor ou comprador, principalmente do vendedor. Ele está vendendo o imóvel, mas o imóvel tem um processo judicial de inventário. Ele não pode vender esse imóvel. O imóvel está inventariado, não pode vender. Ele está vendendo o imóvel sem... Ele diz que é solteiro, mas na verdade ele é casado.
Ele não apresentou a certidão de casamento ou de nascimento. Então ele não pode vender o imóvel porque ele é casado. Ele não é solteiro, ele é casado e tem uma cônjuge. Ele tem filhos, ele tem herdeiros. É importante ser diligente. Corretor de imóvel tem que ser diligente. Ele tem que ter cuidado. Porque como que eu vou conseguir vender um imóvel se eu não tomei todos os cuidados necessários para que a venda ocorra perfeita? Qualifico as partes e imito certidões negativas das partes. Qualifico o imóvel e imito certidões negativas do imóvel. De posse das certidões, uma análise. Tudo correto. Nada contra as partes e nada contra o imóvel. Perfeito. Tranquilidade. Tranquilidade. Eu estou realmente sendo um corretor acima da média. A comissão, ela é consequência. A venda é oportunidade. Anotem isso. Comissão é consequência, a venda é oportunidade. Então, só a emissão de certidões negativas não livra o corretor, as partes, de uma eventual surpresa desagradável. É importante fazer um raio-x. Eu sempre digo, faça um raio-x de toda a negociação imobiliária. Tá? É a chamada, eu sempre chamo, existe uma ferramenta, tá? Dentro das transações imobiliárias, chamada de due diligência imobiliária. Ou seja, seja diligente na relação, na transação imobiliária. Tire um raio-x das partes e do imóvel. Certo, pessoal? Muito importante isso. Não esqueçam isso. Isso eu peço a todos vocês, não esqueçam disso. A venda, ela é muito além daquilo que a gente pensa. Vender o imóvel é muito além daquilo que a gente pensa. Muitas vezes nós temos na nossa mão o mais difícil, que é o cliente. Nós temos vendedor e comprador, porque o imóvel já está em nossas mãos. Nós agenciamos aquele imóvel, trabalhamos, nos esforçamos e conquistamos dois clientes, um comprador e um vendedor. Mas só isso não basta para nós. Só tendo essas partes e a coisa na mão, ainda não merecemos ganhar a comissão. Por quê? Porque nós temos pessoas, nós temos a coisa, mas falta o quê? O papel, o contrato. Ainda não posso bater palmas. Ah, vendi o imóvel. Ah, já vou ter a minha comissão nas mãos. Não. Negativo. Aquele corretor que pensa que tendo o imóvel na mão, conquistando o vendedor, conquistando o comprador, ele já ganhou a comissão, ele perdeu a comissão. Porque não tem a comissão nas mãos ainda, não posso ter posse daquilo que eu ainda não tenho. Eu não posso tomar posse de uma comissão que eu ainda não ganhei. De uma venda que eu ainda não realizei. Porque a venda só se perfaz na assinatura, no fechamento do contrato, seja ele entre particulares, seja ele contrato de imóvel diante da instituição financeira. Então é muito tempestivo, certo? Achar que eu tenho o imóvel na mão, né? Ter agenciado o imóvel, e o fato de eu ter um comprador e um vendedor, que eu já estou sendo comissionado. Não, negativo. Vocês estão se iludindo, estão se enganando com isso. A comissão, a venda,
ela só vai ocorrer lá na assinatura do contrato e se esse contrato realmente tiver, né, a ter sido redigido dentro dos parâmetros legais. Pessoal, encerramos aqui a segunda parte da nossa aula, contratos imobiliários e o Código de Defesa do Consumidor. Um forte abraço, até a nossa terceira aula que já está vindo por aí. Um forte abraço, cuide-se.